Salve, salve, combatentes! Olha nós na área de novo, mais um vídeo da série Como Jesus Me Encontrou. Hoje estamos também novamente com uma convidada especial. Rafa, se apresente para o pessoal. Meu nome é Rafaela, eu tenho 18 anos e o meu Pix é 400. Já quer dar um Pix? A Rafa também faz parte aqui do Ministério Estado da Nossa Terra, de Jandira, do qual também eu participo. As irmãs dela já fizeram um vídeo aqui comigo nos anteriores. Se você não assistiu aí, acompanha os vídeos anteriores. E ela vai contar um pouco da história dela, né, com Jesus, como começou essa história de amor. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, em nome de Jesus, nos ajuda a crescer. Gente, fala aí, Rafa, o pessoal me ajudar. Gente, se inscreve no canal, gente, dá o seu like, dá essa moral pra gente. Tem misericórdia de nós aí. E é isso. Então, Rafa, né, como começou a sua história de amor com Jesus? Como Jesus te encontrou? Então, né, eu acho que vocês já assistiram os vídeos com as minhas irmãs. E nós nascemos na igreja, num berço cristão, com um lar cristão. Então a gente sempre teve esse contato, né, com Jesus, com a igreja, com o ministério, com o amor. Então é o que a gente estava conversando agora há pouco com o Felipe, né, que é um processo de maturidade. Por exemplo, antes eu achava que eu já sabia tudo, porque eu estava na igreja. Eu tinha contato com os meus pais, bispos, então eu achava que eu já sabia tudo, eu já conhecia Jesus e era isso. Eu estava salva, mas na verdade o que eu vivia era algo superficial, porque eu nunca me interessei de verdade em ir mais fundo, uma experiência minha. Uma coisa que a minha irmã falou é que Deus ele não tem neto, ele tem filho. Não é porque o meu pai ele é bispo que eu tô garantida, não. Então a minha experiência com Jesus foi uma escolha minha, foi algo que eu decidi ir mais fundo. E isso começou no Revisão de Vidas. Quando eu percebi, eu fui para o Revisão com 11 anos, eu fui muito cedo, e ali eu decidi encontrar Jesus de verdade. E quando eu passei pelo Revisão, foi algo eu fiquei muito em choque, porque ali eu percebi que eu não conhecia, ali eu percebi que eu vivia no raso, que eu não sabia de nada. Então, foi um processo. Demorou, porque quando eu saí da revisão, ainda assim eu demorei para ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Porque eu passei por vários processos de críticas, de argumentos, de nossa, eu não quero. Uma coisa que eu percebi é que eu era muito crítica porque eu não fazia. Eu via as pessoas fazendo e eu ficava constrangida. Então, a minha maneira de me proteger era criticar. Então, eu me colocava. Pra que isso, né? Pra que isso? Nossa, nada a ver, essas pessoas estão ficando doidas. Eu não gosto disso, não é pra mim. Só que quando eu realmente percebi que aquilo era errado, que aquilo estava me fazendo mal e me afastando de Jesus, aquilo estava colocando um buraco entre mim e Deus. Então eu decidi ir mais fundo e encontrar com Jesus. E Jesus ele sempre me visitava, né, em sonhos, em presença, em ambiente, o amor dele me constrangendo. Então eu posso dizer que a experiência que me marcou mesmo foi o ano passado, foi recente. Quando eu decidi de verdade viver pelo Evangelho, que nem Paulo fala, né? Morrer é lucro e viver é Cristo. Então, eu decidi isso ano passado, quando Jesus me visitou em um sonho. Eu tive um sonho que eu estava afastada, eu estava fria, eu estava morna, que eu não queria mais ir para a igreja. Eu acho que as pessoas elas olham a gente e falam, nossa, filha de bispo, não tem problema. Mas é mentira, porque é o que eu falei. É ser humano, gente. Eu sou falha, eu sou muito falha. E aí eu estava distante, eu estava fria, eu não queria nada com nada, eu queria seguir a minha vida. Seguir a vida que o mundo impõe, sabe? Essa vida padrão de crescer, trabalhar, ter sucesso, ser rica e seguir a vida material, seguir a vida mundana. Mas não olhando para a eternidade, o que realmente vai subir, porque nada disso sobe, tudo isso fica. Então, quando Jesus ele me visitou em um sonho, esse sonho ele me marcou, esse sonho ele me mudou. Eu fui transformada por esse sonho. Nesse sonho eu estava numa sala vazia, e tinha um homem do meu lado, sentado numa cadeira, e ele chorava muito. E ele olhava para mim e falava, por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você não quer o meu amor? Por que você não quer ficar perto de
afastar de mim. E ele chorava, e ele chorava. E quando eu pisquei, eu estava numa praia. E essa praia, a água do mar, ela vinha me puxando para o fundo do mar. E ali eu não alcançava mais, eu não tinha mais pé, e eu começava a me afundar, a me afogar. E aí eu voltei para a sala e eu chorava junto e falava, mas eu não sei, eu não consigo, eu não sou igual os seus discípulos, eu não sou igual meu pai, eu não tenho forças para continuar. E aí ele pegou na minha mão e ele falou assim, mas no mundo tereis aflições e a minha força ela se reveste na sua fraqueza. E eu te amo, eu te quero perto, eu tenho um plano para você, eu tenho uma história para você. E no momento que ele me abraçou, eu voltei para a praia e ali eu corri para a superfície. E ali eu parei de me afogar e eu me encontrei. E ali eu decidi viver para Jesus, ali eu decidi mudar a minha vida, a história da minha vida, o que eu realmente queria da minha vida. E ali, depois daquele sonho, Deus foi enviando pessoas certas na minha vida, sabe? Veio o Lucas, quem não sabe, o Lucas é o meu namorado. E ali ele me encontrou, o Lucas me encontrou e ele me trouxe para mais perto de Jesus, para a missão. E ali eu me encontrei junto com ele e a gente vem crescendo hoje, né? Então a minha experiência com Jesus foi essa, foi um processo de amadurecimento, mas que partiu de uma decisão minha. Porque é aquela famosa história, né? Jesus ele está na porta, mas ele não vai entrar até você deixar. Ele bate na porta, mas quem deixa ele entrar é você. Então essa foi a minha experiência com Jesus e foi ali que eu fui transformada mesmo e mudei a minha vida, decidi mudar. Caramba, que forte. E assim, Rafa, você falou que foi recente esse sonho, né? Mas quando começou você ter essas primeiras experiências, né? A gente estava até comentando um pouquinho mais cedo. Você tem recordação de como foi a primeira vez que você teve um sonho, né? Alguma coisa assim que você fala, caraca. Então, o Espírito Santo, ele sempre me sondou. Ele sempre esteve por perto, me mantendo por perto. E eu lembro que desde criança eu sempre tive muitas experiências em sonhos, em visões. Eu via muita coisa. Como eu falei pro Felipão, eu era atormentada, assim, eu era doida. Aí eu lembro de um sonho que eu era criança e eu estava dormindo. E ali Jesus ele bateu na minha janela. E ele pegou na minha mão e falou assim, vem conhecer a minha história. E aí ele pegou na minha mão e me levou pela história da vida dele, veio contando o que aconteceu com ele. Eu lembro que ele me levou para a cruz. Ele me levou lá para o momento da cruz do Calvário. Eu olhava para a cruz e estava vazia, não tinha nada. E ele olhava para mim e falou, eu venci a morte, eu te amo. E aí eu acordei, e isso eu era criança. Eu lembro desse sonho porque são sonhos que marcou a minha vida. Então, Jesus ele sempre esteve por perto, ele sempre, cada oportunidade, cada brecha que ele tinha, ele vinha me visitar, ele vinha me sondar e me trazer para perto, porque ele é o que ele quer, gente, ele quer você perto dele, ele ama você. Então, eu sempre tive experiências, mas a minha decisão mesmo foi o ano passado. Legal. Que eu realmente decidi. Inclusive, Lucão aí logo mais, mano, dá essa moral pra mim aí, vou te entrevistar aí, mano. Não, por favor, não cobre que eu não tenho dinheiro ainda pra... Mas aí, se, Rafa, como você falou, né, você já teve várias experiências e foi um processo, por exemplo, eu acredito que a gente está sempre num processo, né, na verdade, a gente não é perfeito aqui, eu sempre falo isso. O fato de a gente estar aqui contando um pouco da nossa história não significa que a gente já chegou no super crente. A gente sempre tem que melhorar, galera. Sempre tem que melhorar. Eu ainda sou uma mera pecadora, todos nós somos e tem muito que aprender. Sempre tem mais de Deus, muito que aprender, muito para dar, muito para espalhar. Mas eu acho que essas experiências te ajudaram a você falar, mano, não é brincadeira, é algo, né, que é sério e eu vou... Sim, com certeza. E o que te aproxima de Deus, na verdade, o que sempre me gerou um temor grande foi a palavra, a Bíblia, livros. Então sempre busque, sabe, conhecimento, sempre busque conhecer a Deus. Eu estou lendo um livro que se chama Movidos pela Eternidade. E esse livro ele tem mudado a minha vida, a minha visão. Então, é o que eu falei, né? A gente olha muito para o natural. Nossa, eu quero muito ter dinheiro, eu quero muito ser rica. Tudo bem, não está errado. Trabalhe para isso. Mas isso vai passar? Isso vai gerar alguma coisa na sua eternidade? Lá no dia final, quando Jesus olhar para as suas mãos, você só vai falar assim, eu fui rica, eu gerei a minha fortuna.
Mas e aí? Só isso? Então a gente tem que pensar na eternidade. O que você está fazendo que vai gerar frutos na eternidade, né? As pessoas. Então é um livro que eu recomendo também, gente, leiam, porque esse livro é incrível e tem mudado muito a minha visão. Legal. E Rafa, para a gente encerrar, o que você deixaria de mensagem, porque eu até perguntei para a sua irmã, por que nós precisamos encontrar Jesus? Ela falou, nossa, que pergunta difícil, mano, mas assim, é importante a gente falar, né, o motivo, porque realmente tem pessoas assistindo e falam, mas por que eu preciso ser encontrado, né? O que você poderia deixar aí para a galera? Gente, eu sempre volto lá para o princípio, né, sempre volto para a origem. A humanidade, ela foi construída no Éden, na presença de Deus, Adão e Eva. Então, quando eles pecaram, eles foram tirados da presença de Deus e isso foi deixado um vazio na humanidade. Então, todo ser humano tem esse abismo, né? Tem essa frase que existe um vazio dentro de você que é do tamanho de Deus. Então, a gente precisa de Jesus porque só nele a gente consegue ser pleno. Só nele a gente consegue ter a vida eterna. Porque eu não posso falar pra você porque, só com ele você vai ter sucesso, você vai prosperar. Também, mas o que custa mais não é isso, é a eternidade. Você vai ter a vida eterna e você pode levar isso para as outras pessoas também. Porque foi isso que Jesus deixou para nós, né? Fazer discípulos, levar o evangelho. Então, isso traz a pergunta do bispo Rodovalho, de aonde você está levando o evangelho? Então, as pessoas precisam de Jesus. Porque as pessoas precisam ter vida, e vida em abundância, que é a vida eterna. Então, é isso. Claro que tem muita mais coisa, mas... Sim. Dá pra gente falar tudo aqui, né? E eu acho que pra gente fechar, uma coisa interessante que a Rafa falou, é a eternidade, mano. O meu maior presente, né? Eu, particularmente, Rafa, tinha muito medo de morrer, de morte, assim. Eu falava, nossa, mano, se eu morrer... Tô garantida. O que vai acontecer comigo? E assim, acho que a maior alegria pra mim hoje é saber que, mano, se a gente morrer aqui hoje, tipo, mano, eu sei pra onde eu vou. E acho que esse é o maior presente, né, a eternidade. Essa é a nossa verdadeira felicidade, galera. É a maior felicidade da minha vida, é saber que eu tenho a vida eterna e eu tô buscando levar isso para as pessoas também, né, espalhar o evangelho. Então, é isso. É isso, galera. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreve no canal, em nome de Jesus. Mais uma vez aí, eu vou pedir para você. Dá o seu like. Deixa o like aí para a gente crescer, compartilha. E nos vemos no próximo testemunho. Amém? Tamo junto. Falou.